Agora sim. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam bem. Então, gente, para hoje eu separei aqui alguns artigos sobre tomografia computadorizada, né, que é o assunto dessa disciplina, para a gente trabalhar e ver outras aplicações da tomografia, né, ver uma parte mais prática, tá? Bom, então bora lá. Então, esse primeiro artigo aqui, ó, eu coloquei aqui em cima o título, né, eu copiei o resumo do artigo. E aqui do lado eu deixei o link para vocês acessarem na íntegra, tá bom? Se vocês tiverem interesse aqui por esse trabalho, tá? Então, esse primeiro artigo, ó, se chama Fatores de Risco para Embolia Pulmonar em Pacientes com Covid-19, anticoagulados na UTI submetidos à angiografia por tomografia, né? Então, né, só relembrando aqui, né, a angiografia é os estudos da, das artérias, né, do coração, né, das veias, né, da parte venosa. E assim, a angiografia, ela pode ser feita por tomografia também, né? Do modo tradicional, é feita lá pelo precisa colocar o catéter, né, no paciente, né, sobe, né, até o coração para fazer o procedimento enquanto o médico vê. E assim, uma alternativa que a gente tem é fazer isso com a tomografia computadorizada, tá? Por quê? Né? Quando a gente faz ali uma angiografia, né? Uma angiotomo, na verdade, que a gente fala, né? Uma angiotomografia. Nós podemos fazer ali uma reconstrução tridimensional e usar filtros que vão apagar as estruturas que estão ali do lado e deixar só o que a gente quer ver. Então, eu quero aqui a aorta. Agora, eu quero deixar tem essa possibilidade com a reconstrução, tá? E é legal também que o médico consegue, né, fazer como se fosse um tour por dentro desses vasos também, tá? Sabe aquela visão que a gente tem lá no Google Street View, né? Que a gente entra, a gente vai puxando pro lado e vendo, né? A gente fez esses dias, né, o tour virtuais. Então, com a tomografia, né? Com essas reconstruções mais modernas, fazer isso também, né? Então, o médico vai conseguir ver dentro desses vasos do paciente como é que tá, o que que tá acontecendo, se tem ali algum, uma obstrução, né? O lado bom da parte intervencionista é que se o médico, né, tá vendo ali que tem ali alguma obstrução, alguma coisa, ele já consegue desobstruir, né? Ele já consegue fazer ali um cateterismo, né? Fazer uma angioplastia. Fazer o cateterismo não, né? Perdão, cateterismo é procedimento por catéter, né? Fazer uma angioplastia, né? Ele consegue fazer desobstrução, ele tem esse acesso. Enquanto na tomografia, não, ele vai ter só a parte de visualização. Mas vale a pena, né, fazer a tomografia antes. E se caso for necessário, daí sim, o paciente pode fazer um outro procedimento, tá? Bom, então aqui, ó, esse trabalho, né? Então, o que que ele estava fazendo aqui? Vendo os fatores de risco que esses pacientes com embolia pulmonar, né, na UTI eram submetidos por esse exame, né? Então, queria ver aqui o relacionamento, né, entre esses anticoagulantes, né, com o contraste aqui da tomografia, tá? Ó, ele coloca aqui, ó, né, avaliar a incidência de embolia pulmonar e o relacionamento que tem, né, com o dímero D e outros fatores, além dos efeitos da anticoagulação e meios de contraste, né? Então, qual que é a relação que tem entre esses dois fatores? Então, aqui, ó, foi feito um estudo de corte retrospectiva em hospital público chileno, né? O que que é um hospital de corte, né? É um hospital de corte, perdão, um estudo de corte. É quando você acompanha um grupo de pacientes por um período longo, tá? Então, você acompanha eles antes,
né? E depois de algum fator que mude alguma coisa ali que você quer estudar, né? Nesse caso aqui, né, os pacientes com COVID vão fazer a tomografia, tá? Ó, então, ó, foram incluídos pacientes, né, maiores de idade com COVID que estavam em ventilação mecânica, né, na UTI, admitidos entre março e junho de 2020. Todos os pacientes receberam tromboflaxia com heparina, né? Aqui foram os medicamentos que eles estavam utilizando, né? Os anticoagulantes, né? Então, aqui, ó, esse foi o grupo de pacientes do estudo, né? Bom, então, aqui, ó, apesar da anticoagulação, um em cada 4 pacientes com COVID submetidos à ventilação mecânica e avaliados, né, pela angiotomo, apresentou embolia pulmonar, né? Então, se a gente olhar aqui essa estatística, né, um em cada 4 são 25%, certo? Então, assim, é um número baixo, né? Então, a gente consegue ver aqui, né, que é um método, né, tem que ser, claro, avaliado ali realmente, né, a necessidade, né, e tal. Mas nesse caso aqui, né, como esses pacientes estão usando, né, anticoagulantes e o contraste pode ter esse efeito de coagulação, né, é um risco que tem que ser avaliado, né, pelo médico, daí de caso a caso, tá? Como a maior demora para a realização da angiografia por tomografia computadorizada após o início da anticoagulação empírica, né, anticoagulação empírica seria o quê? Né? Né, o momento ali que é previsto que ocorra aquele efeito, tá? Na teoria, né? Identificou-se um número significativamente menor de embolias, né? E aqui as palavras-chave, né? Que estão resumindo aqui esse trabalho, né? Bom, então, tá aqui o link na íntegra, né? Para quem quiser ver com mais detalhes aqui o desfecho dessa situação. Certo. O artigo 2, né? Drenagem percutânea de pneumomediastino hipertensivo guiada por tomografia computadorizada, tá? O que é isso, né? Drenagem percutânea, quer dizer, debaixo da pele do paciente foi colocado um catéter para drenar alguma coisa, né? Que no caso, é pneumomediastino, tá? Lembra o mediastino, o que que é? É aquela região que tem entre o pulmão e o coração, tá? Esse é o mediastino. Pneumo mediastino, né, uma doença que vai afetar essa região, né? Hipertensivo, porque o paciente é hipertenso, guiada por tomografia, né? Então, durante o procedimento de tomografia, foi feita, né, essa drenagem, né? Então, as imagens de tomografia foram utilizadas aqui para guiar esse procedimento, tá? Então, né, muitas vezes o médico usa, né, esses procedimentos tomografia, ultrassom, para guiar alguma coisa, né? Então, no caso aqui, para guiar, né, esse dreno até chegar né, a região de interesse, tá? Bom, então aqui, ó, em pacientes com comprometimento inflamatório agudo do parênquima pulmonar, a intubação orotraqueal com parâmetros ventilatórios pressóricos elevados pode desencadear um pneumomediastino hipertensivo com comprometimento cardiorrespiratório grave, né? Então, nossa, outro trabalho falando aqui de tomografia, né, e relações aqui, né, pulmonares. Então, gente, né, teve a pandemia, teve muito caso, né, de doenças pulmonares relacionadas e muitos trabalhos sobre isso, tá? Esse aqui é mais um deles, né? Então, ó, quando o paciente, né, tá com comprometimento inflamatório agudo, né, do tecido pulmonar, né, parênquima pulmonar, com a intubação, né, orotraqueal, né, a intubação via oral, com a ventilação, né, mecânica, pode levar ao pneumomediastino hipertensivo, né, com comprometimento cardiorrespiratório grave. Tá? Então, é uma das possibilidades, né, uma coisa que pode acontecer nessa situação.
Então, o tratamento intervencionista percutâneo, minimamente invasivo, com inserção de drenos mediastinais, é seguro e eficaz para descompressão de emergência com melhora imediata dos parâmetros ventilatórios e hemodinâmicos, né? Então, é um procedimento, né, minimamente invasivo. Então, o médico ele vai inserir o catéter, né, vai sendo guiado, né, pelas imagens do tomo até chegar no mediastino, né? E o que é pneumo do mediastino aqui, né? Pneumo é de ar, né? Então, ele vai tirar esse ar que está nesse lugar que não era para estar, né? E vai descomprimir o tórax, né, do paciente, né? Então, ó, né, fazendo aqui uma descompressão de emergência com melhora imediata, né? Então, esse trabalho fala sobre isso, né? Aqui o link para quem quiser ver na íntegra. Bom, agora esse tema, muita doença e muito trabalho aqui relacionado, certo? Bom, então, tomografia computadorizada de tórax de ultra baixa dosagem, sem anestesia, na avaliação de doenças pulmonares pediátricas, tá? Por que tá aqui sem anestesia? Porque assim, gente, dependendo da idade da criança, é difícil, né? Ela não vai colaborar ali para fazer a tomografia, tá? Então, assim, muitos casos, né, crianças pequenas têm que sedar o paciente para conseguir fazer o exame, certo? E a gente sabe que as crianças, elas são mais radiosensíveis porque tem muitas células se multiplicando, né? Então, ó, um protocolo aqui, ó, que bacana, né? Ultra baixa dosagem, né? Então, um protocolo bem otimizado com uma baixa dose, né? Para que esses pacientes recebam, né, a menor dose possível, tornando o exame um pouco mais seguro, tá? Assim, acho que eu já comentei com vocês, mas uma das maneiras também que a gente encontra, né, dependendo do tamanho da criança, é de fazer ela dormir para fazer a tomografia, tá? Então, é um exame rápido, né? Quando o paciente colabora, a gente consegue, né, fazer ele dormir e faz o exame com ele dormindo, tá? Outra alternativa que tem também é alguma coisa ali para entreter a criança, né? Tive que fazer uma tomografia de crânio, né, na minha neném, com 1 ano, e não dormia de jeito nenhum. Fiquei um tempo com ela para lá e para cá, mas é complicado, né? Você tá ali no hospital, é barulho, é cor, é um ambiente diferente. É difícil a criança, né, que vai dormir. Algumas conseguem, né, mas é complicado. E assim, eu queria evitar a anestesia, né, se possível. E o jeito que deu certo, né, que ela colaborou, foi colocar um desenho. Daí, então, ela ficou deitadinha lá, né? Coloquei ela lá do lado, coloquei os fiquei do lado dela lá, né? Com o avental plumbífero, mostrando, né, um desenho para ela, e ela ficou ali meio quietinha, né? E a gente conseguiu fazer o exame, né? Então, é uma alternativa, né? Para não precisar anestesiar a criança. Bom, então, bora lá. Então, qual que é o objetivo desse trabalho? Avaliar a viabilidade do uso da tomografia computadorizada com ultrabaixa dose, com reconstrução iterativa sem anestesia para avaliação de doenças pulmonares em crianças. Certo? Então, fazer essa avaliação. Como é que foi feito? Métodos. Esse estudo envolveu 86 pacientes pediátricos, né, então, de 1 mês até 1 ano e meio, submetidos à tomografia com ultra baixa dose por suspeita de doenças pulmonares, sem anestesia e contraste, né? Então, é, sem esses parâmetros. Ó, e aqui tá falando aqui a técnica, né? Ó, então, 80 kVp, 15 a 30 mA, né? Então, realmente, né? Lembra até as técnicas de raio-x, né? Tempo de aquisição meio segundo e pitch de 1,3. Foi utilizada a técnica de reconstrução
estatística, adaptativa e interativa. Avaliação visual subjetiva e avaliação quantitativa da qualidade da imagem foram feitas em uma escala de 5 pontos em 12 estruturas do tórax. Certo, então qual que foi o resultado, né? Ó, então, fala que a média, né, de idade das crianças no diagnóstico final, né? Ó, mais da metade, 51% foram identificados com fibrose cística, 31% grande e 17% com uma formação congênita pulmonar das vias aéreas, né? Então, né, essas crianças foram encaminhadas para a tomografia porque tinham suspeita de ter, né, alguma doença pulmonar e realmente, né, apareceram aqui algumas coisas. Qualidade diagnóstica foi alcançada em 98,9% dos casos. Gente, olha que maravilha, né? 98,9%, bastante, né? Dos quais 82% foram considerados excelente, 16,3% alteração leve na definição, mas isso não interferiu na avaliação da imagem, né? Então, a gente tem que levar em conta aqui também, né, o que pode alterar na definição. O movimento, né, quando a gente se mexe, a imagem sai, né, não sai boa, sai borrada. E assim, a gente está falando aqui de crianças, né, de 1 mês a 1 ano e meio, né. É complicado, né, igual eu falei para vocês, né, é difícil a criança ficar quietinha esse tempo todo. Então, às vezes, né, pode ser que esses casos ali né, baixa definição, baixa não, alteração leve na definição, pode ser por causa do movimento do paciente também, tá? Ó, só um caso apresentou alteração moderada na definição, que comprometeu discretamente a imagem. Exames prévios demonstraram achados compatíveis com bronquiolite. Né? Então, só em um caso aqui que, né, a definição não ficou tão boa, foi comparado com os exames anteriores e foi dado o diagnóstico. Né? Então, aqui a dose, né, de 0,9, né, com variação de 0,15 milisievert, né, então uma dose baixinha. Porcentagem de imagens com artefatos de movimento foram de, gente, olha que lindo esse aqui, né, 0,3% para fibrose, 1,3% para bronquiolite e 1,1% para uma formação congênita. Gente, é um artefato de movimento, né, é muito baixinho essa taxa, olha aqui, né, 1%. É... Cadê? O tempo. Aqui, ó. Meio segundo. Também é rápido, né? Muito rápido. Bom, então é possível realizar a tomografia computadorizada com ultra baixa dose torácica sem sedação ou anestesia, administrado uma dose de sub-milisievert com qualidade de imagem suficiente para identificação pulmonar anatômica e de doenças pulmonares comuns. Né? Então, é um protocolo que foi aprovado, né, pelos pesquisadores e, né, o objetivo de se fazer artigos, né, é esse, né, você testar coisas novas e passar para a comunidade poder utilizar também, né. Então, um hospital, né, uma clínica que atenda crianças pode ver esse trabalho e, claro, que vai ter mais detalhes, né, no artigo na íntegra e pegar esses protocolos, né. Claro, tem que levar em consideração o tipo de equipamento e tudo mais, mas é um bom norte, né. E se vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá bom? Bom, então bora lá, mais um. Tomografia de instrumentos de decisão. Então, aqui o link, né? Ó, o tórax de novo. Bom, então, o que é esse exame aqui, né? Qual que é, que esse, não, o que é esse trabalho? Então, o objetivo é realizar validação externa de 2 instrumentos de decisão clínica. Tomografia de tórax, né? AL, e tomografia de
tórax é uma coorte, né, com dois Os, que é estudo de coorte, né, de pacientes com trauma torácico fechado, submetidos à tomografia de tórax em um centro de referência para tal. E determinar, né, se esses exames aqui são opções seguras para solicitação seletiva de tomografias computadorizadas, né, em pacientes com trauma torácico fechado admitidos em unidades de emergência, né? Então, o que seria aqui um instrumento de decisão, né? Nesse caso aqui, estou fazendo o exame para fazer, né, por exemplo, se é necessária uma cirurgia, se é necessário, né? O paciente chegou ali na emergência, né? Ele vai fazer o exame para o médico decidir o que vai acontecer com ele, tá? Então, né, para tomar ali a decisão clínica, né? Por isso que tem esse nome. Então, tem aqui dois protocolos ali de tórax e esse trabalho vai avaliar se esses protocolos são suficientes, né? Se são adequados para fazer a avaliação desses materiais, tá? Bom, então, ó, foram avaliados pacientes, né, com trauma torácico fechados, que fizeram tomografia de tórax por 11 meses. Os laudos da tomografia de tórax foram cruzados com os dados do prontuário eletrônico dos pacientes, né? Então, pegaram os dados do prontuário eletrônico também. Sensibilidade e especificidade de ambos os instrumentos foram calculadas. Resultados, né? Então, olha quantos pacientes, né? 764 pacientes, é bastante coisa. Então, o IDC, né, da tomografia de tórax-al, sensibilidade 100% para todas as lesões. Gente, olha só, 100% para todas as lesões, né? E especificidade de 33% para lesões de maior significado clínico e 40% para qualquer lesão. E o outro protocolo, né, 100% para lesões de maior significado clínico, que diminuiu para 98% para quaisquer lesões e 37% para lesões de maior significado para todas as lesões. Os dois protocolos são bons, né, e sensíveis para fazer essa avaliação. Cadê? Nenhum dos critérios, né, que define o IDC, né, esse índice de decisão clínica. Então, ó, se, né, esses índices tivessem sido aplicados nesse estudo aqui, né, o número de tomografias realizadas, né, de 764, poderia ter sido diminuído, resultando em redução de custos, evitando exposição desnecessária à radiação. Né? Porque fala assim, nossa, mas como assim? Se fossem aplicados nessa corte, mas não é esse o trabalho? Então, assim, ó, tá vendo que falou ali que é um estudo retrospectivo? Né? Então, o que é isso? Aqui está sendo avaliado, né, uma coisa que já aconteceu, né? Então, ele pode estar pegando, né, por exemplo, dados dos pacientes no Paxos ou em outro sistema, né, que ficou salvo ali para fazer essa avaliação, tá? Né? Então, retrospectivo, né, uma coisa que estava acontecendo, né? Ele já pegou ali os dados dos pacientes que já passaram pelo procedimento. Bom, aqui um relatório, né, de tomografia de tórax para a pandemia, né? Então, aqui um relatório, né? Um guia, né? Essas imagens, né? Já que foi um exame muito feito, né? Então, a tomografia computadorizada do tórax e alta resolução dos pulmões. Aqui a imagem, né? Então, realmente a gente consegue ver bem aqui, né? Os pulmões. Né? Mostrando aqui né, aquisição lipoidal, multislides, sem contraste, né? Indicação, né? Processo infeccioso pulmonar, né? Investigação de comprometimento pela COVID, análise, né? E aqui os achados, né? Então, é o protocolo, tá? Esse aqui, né, só não tem muita coisa que falar, né? Só explicando
aqui o protocolo, né? Tá aqui o link também. Bom, bora para vocês. São 10, tá? 10 artigos que eu separei aqui para trazer para vocês, tá bom? Daí depois a gente vai lá para o médico. Certo. Tomografia de abdômen na urgência. Uso exagerado das tecnologias médicas e da desvalorização do diagnóstico clínico. Gente, isso aqui é uma coisa que a gente está vendo cada vez mais, né? O médico, ele, né, você vai no médico e ele te pede lá 500 exames para você fazer, né? Mas alguns exames, às vezes, né, poderiam ser feitos por teste clínico, né? Mas, às vezes, o médico, por pensar que, né, ele precisa ali de uma confirmação, ou às vezes, né, é tempo, ou ele não se sente confiante só com o exame clínico, né, que é o exame, né, que o médico faz, ele pede ali ah, o excesso, né, de exames médicos, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente vê, né, que acontece, né, exames desnecessários, né, muitas vezes. E também, isso conta, né, o princípio de justificação. Mas, muitas vezes a gente vê, né, o paciente fazendo uma tomografia para um exame que poderia ser feito num raio-x ou um ultrassom, né? Tem uma dose muito baixa ou nenhuma dose, no caso de ultrassom. Então, aqui, né, falando que, né, o número de tomos realizados na urgência tem aumentado cada vez mais, né? Desde a utilização desse recurso no pronto atendimento, né? Então, desde que as tomografias, né, estavam aqui no pronto atendimento, né? Instalaram o tomógrafo lá, aumentou muito, né? Os custos hospitalares, né? Então, é um exame caro. E da exposição dos pacientes à radiação ionizante, o que tem despertado a necessidade de um uso mais criterioso da tomografia no ponto de atendimento, né? Então, colocar a tomografia lá e estão mandando tomografia, né? A parte final aqui, né? Ele, ele o- Oi, gente, vocês estão me escutando agora? Jeans deu uma travada aqui. Qualquer coisa, vocês me avisem, tá? Acho que foi minha internet. Bom, e a conclusão aqui desse artigo, né? Ela traz aqui para uma reflexão, né? Então, o uso
o estudo alerta para a utilização exagerada da tomografia no ponto de atendimento e faz uma reflexão sobre possíveis causas. Então, por que os médicos estão pedindo tanto exame? Falta de confiança no diagnóstico clínico, medo de erros médicos e processos judiciais, né? Então, medo de fazer ali um procedimento e, né, acabar sendo prejudicado, né? Cujas soluções possíveis podem ser mais eficazes se adotadas ainda na base da formação médica, né? Então, qual que é o problema aqui? A formação médica, né? Então, são coisas que têm que ser trabalhadas, né, enquanto os médicos ainda estão na faculdade, né? Para ter esse trabalho, né, de conscientização e orientação, para evitar ter tantos exames desnecessários, tá? Bom, aqui, ó, é uma biópsia, né, guiada por tomografia, né? Então, a biópsia de um angiosarcoma cardíaco por agulha grossa guiada pela tomografia, né? Então, aqui também foi utilizado a tomo para guiar um procedimento. Bom, então, aqui, ó, é um relato, né, de um caso, ó, de um paciente, né, de 34 anos, um homem, foi encaminhado na instituição, depois de ter feito, né, uma ecocardiografia, e em outro centro, né, devido a um ataque cardíaco, né, então, aumento dos batimentos cardíacos, que apresentou massa pericárdica heterogênea infiltrando-se nas câmeras direitas, né? Então, ó, uma massa, né, no pericárdio, né, uma massa ali heterogênea infiltrando-se nas câmeras direitas, né? Câmeras é o átrio ventrículo, tá? Então, foi detectado aqui que tem essa massa, aqui esse tumor, né, nesse paciente. Fez a tomografia e a ressonância para avaliar melhor essa situação. E, né, tem aqui foram coletados aqui alguns dados. E foi feita a biópsia, né, por tomografia, para ver se essa lesão é benigna ou maligna, né? Então, durante a biópsia, o médico vai utilizar um dos meios de imagem, né, no caso aqui, a tom, para guiar a agulha até a lesão, retirar um pedacinho de tecido e enviar esse tecido para uma análise histológica, né? Uma análise no laboratório daquele tecido para ver se é benigno ou maligno, tá? Bom, então, nesse caso, o paciente é inoperável, né? Então não tem o que fazer, né? Não tem como operar esse paciente. Por quê? O tumor dele também invadiu a veia cava superior, a raiz aórtica e a gordura epicárdica, né? Então, aqui, né, falando aqui como é que foi feito, né? Então, assim, esse daqui, gente, na verdade, esse trabalho aqui não tinha resumo. Eu peguei aqui um pedaço do comecinho do artigo, tá? Então, vai tratar melhor aqui de como que foi feito esse procedimento, né? Mas, infelizmente, né, o paciente só foi atrás, né, do diagnóstico quando já estava com a lesão muito avançada, né? E era inoperável. Bom, o artigo 8 vai tratar aqui das reações adversas, né? Então, vocês sabem que o contraste usado na tomografia é o contraste iodado, né? Por mais que tenha o contraste iodado não iônico, o contraste iodado dá bastante reação alérgica, né? Quando comparado com outros meios de contraste. Então, a gente tem que estar sempre alerta ali, né? Ao paciente, como que ele está respondendo, se está tudo bem, né? Tá de olho ali, monitorando esse paciente, para saber se vai ter alguma reação, tá? Bom, então como que a gente pode prevenir isso? Então, aqui falando, né, dos riscos. Ó, então, eles fizeram uma revisão bibliográfica com ênfase na exposição ao contraste ionado e nas reações adversas que podem advir seu uso. Além disso, são descritas as ações que os profissionais da equipe de saúde, alocados em serviços dessa natureza, podem realizar para diminuir a ocorrência desses eventos adversos ou minimizar sua gravidade, né? Então, fizeram pesquisa aqui bibliográfica, né, em livros, artigos, para trazer o que pode ser feito
para diminuir essas reações, né? Então, assim, a, a, um dos métodos que a gente tem, né, é de fazer um preparo antialérgico. Então, o paciente vai receber, né, uma preparação com antialérgicos para evitar que tenha, né, a reação ou diminuir a gravidade dela. 9. Risco da radiação no uso indiscriminado da tomografia computadorizada. Ó, então, esse trabalho aqui, ele remete a aquele outro, né? Ele, né, traz aqui quais são os riscos, né, que o paciente está sendo submetido fazendo a tomografia, né? Então, né, vocês sabem, né, o exame que tem uma dose mais alta, né, os médicos pedindo bastante, né? E, né, ele traz aqui, né, também uma conscientização, né? Falando aqui, ó, o radiologista deve lembrar ao médico solicitante sobre os riscos. Radiologista é o médico radiologista, tá? Não é a gente, certo? Só para deixar claro. Os riscos provenientes da radiação e sugerir outros métodos de diagnóstico por imagem, né, como a eco e a RISO. Então, né, mais um trabalho aqui, né, de conscientização. E, por fim, né, o último aqui, não está aparecendo os slides? Opa! Ah, é, agora tá, né? Desculpa, gente. Deve ter desconectado ali. Então, aqui, ó, no artigo 10, né, uso da tomografia computadorizada nas interações por AVC no SUS. Né? Interações, perdão, nas internações. Então, né, no resumo, traz aqui que o AVC é um dos principais motivos de internação no SUS, né, e a tomografia tem sido indicada como um método diagnóstico, principal método, né, diagnóstico para fazer para finalizar ali o diagnóstico, né, do AVC. Então, o objetivo do trabalho é avaliar a utilização de tomografia em internações por acidente vascular cerebral, com base nas informações, né, que tem ali no sistema do SUS. O universo de estudos incluiu as internações de pacientes adultos ocorridas no Brasil e financiadas pelo SUS, né, entre 2006 e 2007, né? Então, lembro que eu falei, né, tem muitos trabalhos que são retroativos, né? A análise dos dados foi descritiva para o conjunto de casos de AVC e para cada subgrupo separadamente. Então, olha só quantas, né, internações aqui nesse período, né? Mais de 300 mil. 73% do exame não foi realizado, né? E os que foram realizados, né, 22% tiveram acesso a um exame e somente 4% a dois exames, né? Então, olha só, gente, na grande maioria não foi realizada tomografia, né? E ela é importante, né, para fazer a avaliação, né, de como que tá esse cérebro depois do AVC, né? O que que foi afetado. Então, assim, é, um dos fatores, né, principais aqui, já que a gente está falando de SUS, é o custo, né? Vocês sabem que é difícil, né? Às vezes, né, o paciente fica anos, né, numa fila, esperando um exame, né? Então, por falta de financiamento, de recursos, né, destinados ao SUS, os pacientes acabam não fazendo o exame. Bom, então, ó, além de subutilizado, o exame de tomografia computadorizada, quando realizado, não trouxe melhora na codificação adequada do subgrupo da doença, né? E além disso, ó, quando foi realizado, ainda não teve, né, melhora.
Então, assim, né? Que triste, né? Então, devia ser um recurso, né, mais utilizado aqui. Mas, infelizmente, não é, né? Por custo e também por, é, né, um exame, né? Dois exames, né? Às vezes não é necessário fazer uma complementação, né? Ou fazer, né, um raio-x, né? Ou utilizar outro meio para fazer ali um comparativo, né? Mas é a realidade aqui do nosso país, né? E a gente ainda está melhor, né, que outros países, né? O SUS, ele é referência, né? A nível mundial, né? O problema é a falta, né, de financiamento. Se a gente pensar em outros países, né, como os Estados Unidos, por exemplo, né, que não tem SUS, não tem nada, se a pessoa, né, ela, né, tem ali um AVC, né, ela vai para o hospital, ela vai ter uma dívida gigantesca, né? É um procedimento muito caro, né? Se eu não me engano, só chamar a ambulância custa US$ 6.000, né? Só a ambulância. Então, imagina os procedimentos, né? Como devem ser caros, né? Bom, pessoal, então trouxe aqui 10 artigos, tá? A ideia aqui era apresentar esses artigos, né? E vocês escolherem um para apresentar, mas eu acho que não vai dar muito tempo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou parar aqui a gravação, né? Então, eu tava gravando. Porque, peraí, só um pouquinho, cadê? Tava gravando quando eu comecei, só tinha uma pessoa, né? Daí saiu, acho que tava com dificuldade para entrar. Eu achei melhor gravar para ninguém perder essa parte, tá bom?